Um jogo maneiro que se passa no Velho Oeste, que fala sobre gangues e cowboys muito maneiros, mas que no final fala muito bem sobre a redenção. E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Vitor Vital e estamos aqui para mais um vídeo nesse canal. E hoje eu decidi falar sobre a redenção e como um jogo consegue falar tão bem sobre redenção como Red Dead Redemption 2. Mas antes, o que é a redenção? A redenção é um efeito de se redimir, uma ação de reparar um erro, ou reparar o erro de alguém. E um grande exemplo é Arthur Morgan, e é disso que eu vou falar agora. A redenção de Arthur Morgan. Muitas pessoas no jogo acham que ele é um herói, mas ele não é tecnicamente um herói, e sim um fora da lei, que é muito fiel à sua gangue. E o líder dessa gangue, que é como um pai para Arthur Morgan, Dutch Van der Linde. E perdão caso eu tiver errado, ou melhor, pronunciado o nome do Dutch errado. Mas após pegar tuberculose, um homem que era durão, que parecia não ter medo de nada, muda totalmente. E ele acaba confessando isso para uma pessoa que virou uma das grandes amigas dele, que inclusive é uma freira. Então, eu conheço pessoas como você e tudo na vida faz sentido. Você é muito inteligente pra mim, Emma. É que eu estou com medo. E pela primeira vez, Arthur Morgan teve medo. O jogo todo, antes de pegar a tuberculose, ele parecia um cara durão, firme e forte. Mas depois de pegar a tuberculose ele muda bastante. E depois dessa uma das melhores cutscenes do jogo, né? Porque esse diálogo é incrível. O Arthur Morgan, como eu disse, ele não é um herói, ele é um foragido da lei. Ele cometia crimes sem questionar o Dutch. Então ele só ia lá e cometia o crime. Roubo de bancos, assaltar trem e, bom, tudo isso. E sempre sendo grosseiro, agressivo nesses assaltos a trem e a banco. Mas após pegar tuberculose, ele meio que evita fazer isso. Mas também depende do jogador se ele quer fazer isso, porque todo mundo sabe que tem dois finais. Final bom e ruim. E com o tempo que vai passando, o Arthur tendo a sua redenção, o Arthur percebe que o Dutch está mudando também. Só que mudando de um jeito ruim. Porque com o tempo, o Dutch ele vai sendo mais malvado, como posso dizer. Porque antes do jogo, pra você que não sabe, ele evitava matar inocentes nos assaltos. Mas com o tempo, ele vai ignorando isso e mata pessoas inocentes. Agora mudando um pouco de assunto, porque eu tava falando do Dutch, inclusive eu tenho que fazer um vídeo só falando sobre o Dutch. A freira mesmo, que é uma das suas amigas, de Arthur, ela mesma fala que sempre quando encontra ele tá ajudando as pessoas, sendo legal com as pessoas. Mas como o Arthur disse, ele não é uma boa pessoa, porque por trás de tudo isso tem um cara ruim, melhor, um ex-cara ruim. Porque com o tempo, como eu disse, ele vai tendo a sua redenção. E o Arthur percebe que tem pouco tempo, porque infelizmente a tuberculose pegou ele. E como? Naquela missão onde você tem que pegar algumas dívidas de algumas pessoas. E Arthur, percebendo que tem pouco tempo de vida, ele decide mudar suas atitudes. Porque eu diria que é o melhor se fazer nessa situação dele. E eu diria que ele fez o certo, porque ele poderia estar fazendo qualquer coisa, tipo, ele tem pouco tempo de vida, ele podia, sei lá, tipo, conseguir mais dinheiro, ou então, sei lá, fazendo qualquer outra coisa que não seja ajudar os outros. Eu diria que naquele momento em que Arthur Morgan descobre que tem tuberculose, eu acho que ecoou na cabeça dele uma pequena frase: será que tudo que eu fiz valeu a pena? E isso deve ter recuado muito na cabeça de Arthur, porque ele tinha uma pessoa que amava ele, que inclusive é Mary Linton. E com esse pensamento eu acho que ele mudou o seu propósito, porque antes ele não tinha pra nenhum outro lugar.
até que ele pensou em fugir da gangue algum dia. Quando ele conseguisse muito dinheiro, ele iria pro Tahiti, não sozinho, mas também com a Mary Linton. Bom, essa era a ideia da gangue, pegar muito dinheiro e ir pro Tahiti. Então, a partir desse dia, ele não ia fazer isso só pela gangue. Ele ia fazer isso pelo amor de Mary Linton. E eu diria que não é só a tuberculose que mudou Arthur Morgan, mas também as pessoas que ele perdeu pelo caminho. Não só amigos, mas ele vagamente lembra que perdeu um filho. Ele fala isso pra Freira, que ele tinha um filho, só que o próprio filho dele acabou morrendo. Mas então, logo em seguida, infelizmente existe um traidor na gangue. E com isso o Arthur acabou morrendo. E como ele morreu? Ele se sacrificou pelo John Marston. No começo, o Arthur ele tinha raiva do John, porque ele, por um tempo, ele tinha abandonado a gangue e tinha feito algumas coisas que Arthur não gostou. Mas com o tempo, que ele vai mudando, eles acabam ficando bem próximos e viram melhores amigos, ao ponto de ser uma amizade tão grande que ele se sacrifica pela amizade e pelo futuro de John Marston e pelo futuro do filho dele, que é o Jack Marston. Eu quase esquecendo de citar aqui, que é uma cena bem emblemática também, que se chama A Última Cavalgada de Arthur Morgan, que é onde ele sobe no seu cavalo e vai pra gangue ter uma conversa. Ele já sabia que ele ia morrer, então ele escuta todas as vozes das pessoas que ele já amou e todas as vozes de seus amigos que infelizmente já partiram, de grandes amigos. E essa cena pra mim é bem emblemática e ela não podia faltar aqui. E no fim, Arthur Morgan se sacrifica assistindo ao pôr do sol pela última vez. Então esse foi o vídeo, pessoal, falando sobre como um jogo consegue falar tão bem sobre redenção. E eu espero que todos vocês tenham gostado. Eu acho que esse aqui foi o meu vídeo mais bem editado, inclusive. Obrigado por assistir, e é isso.